Aí fiquei lá, mas senti que tinha algo que não me deixava levantar. E ali eu peguei no sono novamente, né? E aí eu vi um lugar assim que parecia que estava abandonado e vi assim, tinha muito formigueiro. Muitos formigueiros mesmo, bastante. E eu falei, meu Deus, quantos formigueiros. E eu ficava com medo. E eu olhava para os meus pés e as formigas não pegavam nos meus pés. E aí ele veio, né, o anjo, né, o anjo que anda comigo, ele veio e ele pegou muito leve na minha mão. E ele pegou e falou para mim, não temas. E aí ele começou a andar comigo. E no meio daquele lugar que parecia abandonado, começou a surgir flores. Começou a florir. Alguns lugares começaram a florir, florir, florir. E ele começou a passear comigo e eu comecei a passar por cima de todas aquelas formigas. E eu falei, são muitas formigas, como que elas não sobem nos meus pés? Como que elas não andam em mim? E eu olhava para baixo, toda vez que eu olhava para baixo, ele você não precisa temer. Pode caminhar, pode andar, pode passar por elas. Elas não vão tocar em você. E aí ele me levava para outro mistério. Ele me levava para um mistério. E aí ele mostrou para mim o nome dele. Você já sabia o nome dele? Não. Não. Eu tinha mais ou menos uma desconfiança. Mas eu não sabia. De verdade, gente, de fato, quanto tempo com a experiência com anjos. E eu tô aqui para falar somente a verdade e aquilo que eu tenho, que eu vivi. Porque contar experiências eu posso contar. Mas o mais importante é você ter vivido. Porque você tem propriedade para você falar. Então eu achava, né? Eu achava que eu conhecia o nome dele. E hoje não. Hoje, de fato, ele me mostrou o nome dele. E foi tremendo assim que aconteceu comigo, porque faz tempo, né? Que eu não tenho uma experiência tão forte assim com ele. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E aí ele me mostrou uns mistérios, tudo, né? Não pode falar o mistério? Não. Tem muita coisa. Deixar o curioso. Na verdade, tem muita coisa que a gente nem não pode falar. Não pode falar, e muitas pessoas também, elas não têm muita maturidade, né? Eu queria até começar a falar, a pedir, apóstolo, aqui para as pessoas, para que as pessoas que não crê, toma muito cuidado no que vai falar, no que vai comentar, porque isso vai definir muita coisa daqui para frente para nós. Nunca, 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 nunca nós precisamos tanto da ajuda e do auxílio de anjos como nós estamos precisando no momento ao qual a Terra está passando e ao qual nós estamos para enfrentar. Nós nem imaginamos o que nós vamos passar. Nós já estamos sendo, assim, muito afligidos por tudo que está acontecendo na Terra. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Pessoas muito usadas por Deus, mas muitas falsas profecias, falsos sonhos, falsos ensinamentos, muita coisa errada. Então, esse é o momento de nós estarmos muito atentos com o mundo espiritual. A Bíblia diz, né, aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. O inimigo veio, e a Bíblia vai dizer que esses anjos, eles vieram e eles se transfiguram, esses anjos caídos. Esses seres caídos, eles transfiguram em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Então, você pode ser profeta, você pode pular, rodar, falar em línguas, ter visões, mas se você não ficar atento com o mundo espiritual, eles vão te enganar. Eu sei porque eles tentam nos enganar o tempo todo. Nós temos que discernir o que é da minha alma, o que é do diabo, o que é carne minha, porque tem os frutos da carne, e o que é de Deus. Interessante, pastor, aqui, vamos falar assim, como o início, a primeira experiência que abriu a porta para várias experiências, que você vai contar aqui, várias experiências que você teve, de anjos de vários níveis, mas aí teve o início, como começou, e a pergunta é essa, você vai falar como começou, e se você estava buscando a essa experiência. Vamos dizer, a pessoa tem uns que estão buscando, Senhor, abre meus olhos para ver anjo, me leva em arrebatamento. Como foi e se você estava buscando essa experiência? Eu acho assim que eu recebi muita coisa, talvez até que eu não estava preparada.
para bagagem, para tudo que eu recebi hoje. Hoje eu sei que eu não estava preparada para receber tanta coisa. Mas a minha experiência, eu era uma criança, eu tinha 7 anos. Era quando eu estava com um rim em funcionamento e outro rim parado, atrofiado. Ali os espíritos da morte já lutavam com a minha vida. E eu tinha 7 anos de idade, eu não conseguia segurar a urina, urinava na cama. E ali eles ficavam andando, tanto os demônios, mas os seres que estavam próximos da minha cama, da beliche, eu lembro que eu dormia embaixo, eram os anjos. E eu não sabia que eles eram os anjos. E eles ficavam ali e eles não deixavam aqueles outros seres se aproximar de mim. Mas você via eles como? Qual o formato? Homens. Homens? Homens. Normal? Andando, homens andando normal. Crianças andando normal. Dessa maneira. Te protegendo. Isso. E é claro que os outros eram, assim, tenebrosos, né? Os cabelos, os dentes, o rosto, assim, horrorosos. Eram pessoas, assim, desfiguradas mesmo, como um filme de terror. Pessoas, assim, terríveis, assim, que eram demônios, com certeza, né? Esses seres caídos, assim, que vinham, assim, como forma humana também, mas terríveis, terríveis. Fedidos, roupa esquisita, todos estranhos. E ali, com 7 anos, eu era uma criança, eu já falava com Deus. Eu já conversava com Deus. Eu sempre conversei com Deus. Então, assim, o que aconteceu comigo, ao decorrer da minha vida, foi que eu sempre busquei conhecer quem Deus era. E eu era uma criança. Eu busquei a Deus. Eu creio, claro, é como ele falou, não fosse vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Sou eu que escolho vocês. Então, claro, eu fui crescendo, a gente vai para o mundo, vai para as outras coisas, vai para outras religiões, mas eu sei que desde o começo o Senhor já estava me atraindo, o Espírito Santo de Deus já estava me atraindo para Ele. Sempre foi assim, porque eu pregava em bar. Eu ia beber embalada e pregava. Não faz sentido uma pessoa que nunca conheceu Deus, uma pessoa que nunca aceitou Jesus, né? Reconheceu o sacrifício. Eu digo, né? Nem gosto dessa fala de aceitar. Ele que tem que nos aceitar. E não o contrário, né? Nós temos que reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas, por todos nós, seres humanos, né? Da terra. Então eu sempre... Eu falei, meu Deus, eu não entendi. Como que eu posso estar num bar e falando de Deus? Então eu já tinha um ministério ali, já tinha algo sobre a minha vida. Eu era uma escolhida. Eu não tenho dúvida disso, que eu era uma escolhida. Então o que eu quero dizer aqui? Nós temos que tomar muito cuidado, tem uma linha muito fina. Eu acho que mais fina que um fio de cabelo. Entre a luz e as trevas. Entre anjos e os caídos. Entre os demônios. Eu conheço muita gente que está tendo experiência com demônio. E achando que é anjo? Achando que é anjo, certeza absoluta. Como ele vai saber? Gente, é muito simples isso, porque, amados, tudo que é de Deus, primeiro, traz paz. O que você tem que saber? Como que eu faço para saber se as coisas vêm de Deus ou não? Vá para a Bíblia, para a palavra. Se está na palavra, é de Deus. Se não está, meu irmão, toma cuidado. Começa daí. Você está casado e você está sonhando que você está casando com outra pessoa. É de Deus. Um anjo apareceu para mim e falou que eu vou casar com fulano. Eu tô casada. Ei, que anjo é esse? Aí a Bíblia vai dizer, provai os espíritos, né? E ver se eles procedem de Deus. Então, assim, você precisa provar. Outra coisa, se há uma dúvida, se eu estou tendo visitação de anjo ou de demônio, é porque há uma ausência muito grande de Deus. De Bíblia, de Deus, de presença. Talvez eu nem conheça a presença. Porque os anjos, eles são assombrosos, eu falo. Eles são terrivelmente lindos. Lindos que eu digo assim, não é lindo assim em sua só aparência. Porque tem uns que são guerreiros. Aparências assustadoras. Que até você pode até falar, poxa vida, você acha que não é
Teve algum anjo que te assustou pela aparência quando você teve a visão? Sim, sim, porque às vezes eles vêm com uns mantos muito fortes. Os anjos já são violentos por natureza. Eles são rápidos. Ó, como que você vai saber que tem um anjo te pegando na sua casa? Ele vai te acelerar ao máximo. Ele vai pegar você e vai... Ele vai vir com violência, vai fazer você tá lá parado, tal. Aí você não sabe se vai, se vem. Você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Daqui a pouco desceu uma presença na sua casa. Você ficou agitado, você tá orando em línguas, o anjo pegou. Aí você começa a receber palavra, começa a receber Bíblia, começa a receber informação do céu. Pronto, aí, o anjo chegou. Talvez o pessoal vai pensar, é unção. Não, é o anjo que chegou. É o anjo, ele chegou, ele desceu, ele te pegou na terra, ele tomou o homem na terra. Você falou algo interessante, Aleluia. que eu lembro de um apóstolo. Ele falou no nosso programa, um apóstolo famoso. Ele fala que ele ora a língua do anjo dele. Exatamente. Já acontece isso com você? Já. Como é isso? Então, você tá lá orando, você tá falando com um anjo. Quer dizer, você tá falando com o anjo. Você está falando com Deus, você tá orando. Aí os anjos vêm, né? Que eles recolhem a oração, estão ali. Tem o anjo que te esforça na oração. O anjo que peleja na oração. Os anjos estão trabalhando, conforme você está orando, porque tem uma coisa que a gente precisa deixar claro. Os anjos se movem conforme você se move. Então, quer dizer, se você não ora, meu filho, esquece. Se não tiver oração... Não. Como? Se ele orar 5 minutos por dia. O anjo vai ficar só te olhando, observando, porque ele vai se mover conforme você se move dentro da oração e da palavra. Porque ele vai conforme a palavra. Conforme você vai declarando a palavra, ele vai se movendo para aquilo que ele veio exercer. Porque eles não ficam por aí, né? Eles vão executar, eles vêm para executar missões. Vêm para trazer rolos, mantos e para operar milagres ou para te usar. Você vai para um culto. Então, pode ver que tem anjos, você pode receber vários mantos. Para você usar num culto, você pode usar vários mantos. Mas, geralmente, é um manto, né? Você fala, poxa, hoje foi de cura. Hoje foi libertação. Hoje foi ensino. Aí é um anjo. É um anjo? O que são os mantos que descem sobre um homem? O anjo do evangelismo. São eles, é um exército de anjos de evangelismo que ele vai te esforçar, ele vai com você para aquilo que você tem a executar. É um anjo, esse manto, ele é um anjo. A espada é um anjo. O que é um pergaminho? É um querubim que trouxe. Eu vejo só aqueles rolos descendo. Pergaminho, querubim. O querubim entrega a mensagem, ele entrega o rolo para um anjo mensageiro. O anjo desce com um rolo e põe na tua mão. Eu vejo isso. Você vê os pergaminhos. Eu vejo sobre o apóstolo, quando nós estamos no culto, desce um rolo enorme assim, quase do tamanho do apóstolo. Vejo sobre as pessoas, aí eu sei que a pessoa recebeu a mensagem. Eita glória. Coisa mais linda. A pastora Silvana é de uma igreja de um apóstolo aí que vê anjo também direto. Depois ela pode até contar isso, esse mistério. E algo interessante que você falou em um dos programas, você fez 5. Eu estava contando aqui no canal que teve 4 pessoas que mais participaram, né? E você é uma das 4. Obrigada pela honra. Uma das 4. E pastora, eu lembro que, se não me falha a memória, você orando, parece que você estava buscando, você teve um arrebatamento e foi um anjo que te levou nesse arrebatamento. Conta como foi essa experiência de novo sobre o arrebatamento e como certo. Esse anjo, porque eu recebi até uma palavra profética, para você ver, alguém mandou um áudio para mim e falou, pastor, eu trabalho com anjo também, mas eu vi que tem um anjo do arrebatamento do seu lado, ele vai te arrebatar. Sim. E aí depois eu fui em uma igreja e a irmã falou assim, você vai ser arrebatado. Só não falou do anjo, mas falou a mesma coisa, falando de arrebatamento. Se tem um anjo específico para levar a pessoa nesse arrebatamento, conta a sua experiência. Então, eu creio assim, gente, eu acho assim que o céu, eu não faço ideia como que é o céu. Eu não faço ideia. Eu não creio que há uma limitação. Assim, eu sei que é tudo, claro, tudo é organizado, né? Mas assim, eu não sei se tem um anjo só para isso. É porque assim,
eu tenho medo de falar algo que eu não recebi revelação sobre isso. Então, assim, eu tenho experiências, estou aqui para contar as minhas experiências, mas eu não tenho essa revelação. Tem um só, esse anjo específico, ele é só para isso. Eu não sei. O anjo que levou você para arrebatamento é o anjo seu pessoal? Então, nós temos vários anjos. Depende da sua chamada, do ministério e quanto você faz para o reino. Então, tipo assim, por que você quer anjo? Eu falo para as pessoas, né? Por que vocês querem? Eu fui arrebatado algumas vezes, né? Então, eu tô aqui tentando puxar qual arrebatamento que foi. Qual deles que foi, porque eu tive alguns. O que acontece? As pessoas querem anjo para quê? Se elas não oram nem pelo seu casamento. Porque, claro, você tem um anjo que ele vai cuidar de você, que ele vai estar ali para te auxiliar. Um anjo. A pessoa não faz obra, não ora por ninguém. Para que ela quer um exército de anjo? Porque eles vão chegando, eu fui recebendo eles, e até hoje nós vamos recebendo, conforme a tua missão no reino. E essa missão, qual missão que é essa? De pregar o evangelho, ganhar almas, saquear o inferno e ganhar almas para o reino. Então, se você não faz isso, se você não ora, não luta pelo seu casamento, nem pelos seus filhos, para que você está querendo o exército de anjo? É muito difícil receber, de verdade. Né? Outra coisa, se a pessoa for idólatra, esquece. Se a pessoa idolatrar homens na terra, idolatrar coisas na terra, se idolatrar, né? Ter idolatria com a própria, eu sou o cara, eu sou o profeta, eu tenho tal unção. Se você se gloriar, filho, esquece, porque a glória é somente de Jesus e ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se você se gloriar na terra... Olha, eu nunca passei por um momento aqui, eu queria tanto essa oportunidade e o meu anjo se conectou com o seu anjo, você sabia? Para mim estar aqui. Hoje? Não, por esses tempos. Ah, é? É porque eu já sabia que eu estaria aqui. Pelo anjo? É. E como é isso? Ele falou assim que ele falou assim que já estava em contato com o seu anjo e ele faria essa ponte. E ele falou: se prepara que ele vai te convidar e vocês vão estar juntos ali no programa. Olha só que tremendo isso. O seu anjo. Eu já sabia. Então eu fiquei muito feliz, é uma honra sempre para mim estar aqui, mas eu queria falar assim que muita coisa mudou. A gente está sendo abatido para se levantar para a obra. E como que é ser abatido? A gente percebeu assim que a gente está percebendo que o ser humano ele não é nada. Ele não é nada sem Deus. Você está falando disso agora, percebendo agora? A gente tá num quebrantamento muito grande, apóstolo. Um quebrantamento muito grande. O Senhor está mostrando a miséria do homem. Ele está mostrando a nossa miséria. Ele está mostrando a nossa incapacidade, a nossa limitação. Ao mesmo tempo que ele está levantando um povo guerreiro para guerrear, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e é isso que nós temos que entender a nossa identidade. Eu não estou aqui para manchar a identidade, para tirar a identidade de ninguém. Muito pelo contrário. Estou falando que nós temos que assumir a nossa identidade de guerreiros na terra. Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, primeiro ele está falando, primeiro você vai descer. Desce e vê quem vocês são. Vocês não são nada. Então, ele está tirando, o homem rouba muita glória de Deus. E com tanto ensinamento que nós estamos tendo agora, a gente está murchando. A gente está vendo que a gente não é nada, não. Que a gente é pó, comedor de feijão com arroz, que a gente é falho. Que se eu te julgar aqui, apóstolo, eu vou sair aqui por essa porta e eu posso responder muito caro por isso. Então, ai de nós tocar nas pessoas, achar que somos melhores. Isso é só... Gente, isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui está muito curto. Para perdermos tempo aqui, se levantando uns contra os outros, o diabo está rindo. Enquanto a igreja bate, enquanto as pessoas estão fazendo podcast, apóstolo, eu glorifico a Deus por esse programa. Porque eu vejo que o apóstolo sempre leva para as coisas de Deus. É Espírito Santo,
é anjo, é presença, é unção, é libertação, é cura. É tudo para melhorar a vida, para levantar uns guerreiros na terra. Para que as pessoas recebam cura, que elas sejam cansadas, saradas, que elas superem seus traumas, né? Para que elas possam se levantar como guerreiros. Mas muitos podcasts por aí estão batendo nas igrejas. E, filhos, eu sinto muito, se você está batendo nas igrejas, se você está batendo, você está tirando no próprio exército de Cristo. Não faça isso. Isso vai te custar caro. Isso é maledicência. Isso é pecado. Os maledicentes não vão herdar o reino. Você fala assim, eu gosto de falar de um apóstolo lá da África, Dag Hughes. Ele teve aqui no Brasil uma vez, não sei se veio mais vezes. Ele fala de um sonho que ele teve, um sonho profético. Ele está junto com outro pastor falando mal de outro pastor que não estava lá presente. E diz que quando ele começava a falar mal, ele viu tipo aquele porco do mato, eu acho que era tipo javali, né? Que é selvagem, era um animal assim, lá é da África, né? E aí diz que ele viu, ele ficou caminhando com o pastor, falando mal de outro pastor que não estava presente, e via aquele bicho lá no pé do monte, tipo agitado, e ele caminhando, e quanto mais falava, o bicho chegando. E aí diz que quando ele vira-se para as costas, aí o bicho vem e pula no peito dele. E aí ele acorda assim assustado, e ele escuta a voz de Deus. Deus falando assim, toda vez que você fala mal dos meus filhos, você atrai demônio para sua vida. Meu Deus. Toda vez que você fala mal dos meus filhos, você atrai demônio para sua vida. Ele foi tão impactado nessa visão que ele disse que nem assistia mais programa de pastores na televisão para não ser tentado de falar mal. Ele falou que assistia sobre bicho, sobre floresta, aqueles programas que falam só de animais, para não ser tentado para falar mal dos pastores. Ele nem assistia. Mas só que é um princípio. Nós somos todos filhos de Deus, e se Deus precisar corrigir alguém, Deus vai corrigir. Ele fala, ele corrige, ele é o pai, né? Nós somos filhos. Verdade. Estamos na mesma, independente de apóstolo, profeta, mas somos filhos. Mas você não contou a experiência do arrebatamento. Isso, vamos lá. Qual deles? Vamos ver se eu me lembro. Fala uma que você lembra. Bom. A mais forte, a que você fala assim, a que impactou. Bom, eu fui. Irmãos, vocês estão vendo que ela, só para falar isso, ela tem um monte. Eu falei assim, escolhe uma. Bom, eu lembrei daquele que eu vi, né? Que sobre as pessoas que estavam naquele trono, né? Atrás daquele trono. Lembra que o anjo me levou e eu vi ele sentado ali na sua cadeira, ali rindo, e os crentes estavam atrás dele, pessoas que estavam na igreja ali servindo a Deus, juntamente com ele, fazendo a vontade do diabo e a obra dele, através de palavras e maledicência, dentro das igrejas. E tinham pessoas conhecidas ali. Conhecidas suas? Sim, atrás desse trono. E ainda com muito bem vestidos, mas fazendo a vontade dele. Ele ria e falava, eles estão fazendo a minha vontade, eles estão fazendo o meu trabalho dentro. É um desserviço, né? A vontade do diabo. Do diabo. Ele estava sentado rindo e essas pessoas estavam atrás da cadeira dele. E aí, isso para mim, assim, foi algo que foi muito... E eu falei, como, Senhor, eu falava, né? E esse anjo falava para mim. Esse anjo falava para mim, assim, através da língua, da boca. Através da língua grande, através da fofoca, através da maledicência. Aí eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, não é possível isso. Porque você vê as pessoas com aquelas roupas de festividade, de canto, tudo. As pessoas estavam participando de festividades da igreja, mas estavam ali atrás fazendo a vontade do diabo. Quer dizer, louvando a Deus é uma coisa que o nosso apóstolo lá fala, que o que a adoração ela tá para Deus, a murmuração e as outras palavras estão para o diabo, né? Forte. Olha só o que ele fala, em que a adoração está para Deus, a murmuração e palavras mal colocadas estão para o diabo. Forte. O que também diz que o anjo ajuda muito
é no ministério de libertação, de cura. Como funciona isso? Você vai orar por alguém, você que ajuda pessoas, Sim. e você dá comando para os anjos. Me explica como você faz para ativar esse anjo para ajudar essa pessoa a sair do cativeiro. Como é que você faz? Então, quando eu estou ministrando pessoas, eles chegam. Eu vejo eles chegando. E aí, o que acontece? Quando eles chegam, eu não sei quem são eles. Eles chegaram, eu não sei quem eles são. Eu sei que eles vieram ministrar a pessoa. As pessoas que estão ali. Você vê Vejo, eles. vejo. E aí eu sei que eles vão trazer alguma coisa. Vão trazer um recado, vão ministrar a pessoa. Eu não sei o que é, de fato. Então eu preciso ficar ali e eu preciso estar muito em espírito para saber o que eles vieram fazer. Aí eles falam limpeza de genética, limpeza de DNA, cura interior. Aí desce um manto. Então, assim, igual as pessoas falam assim, como que é isso? Eu queria tanto fazer cura interior. Então, olha só como eu me movo, só para as pessoas entenderem. Eu não uso o Espírito Santo. Não existe isso. É ele quem me usa. O Espírito Santo, ele é o médico. Correto? Correto. E os anjos são os enfermeiros. É assim que eu vejo. Entendeu? O médico não fala, faz isso, assim, assim, e os anjos executam. É assim que eu vejo no mundo espiritual. Então, quando eu chego aqui, de repente, na frente da pessoa, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu preciso, às vezes você quer receber uma profecia. Mas o Espírito Santo, ele precisa, ele está vendo a sua necessidade de receber um abraço. Uma palavra de conforto e não uma profecia. Ou às vezes uma palavra de exortação e não uma profecia. Então as pessoas, elas querem manipular o profeta, o homem ou a mulher de Deus e o próprio Deus a fazer aquilo que elas querem. E isso não existe no mundo espiritual. Isso é bruxaria. Isso é bruxaria e feitiçaria. Eu mesmo não posso usar os dons porque eles não são meus. Ah, mas o que Deus deu é irrevogável. Calma aí, continua sendo dele. Eu estou na terra aqui, e como essa cadeira que que eu estou aqui sentada, esse copo, essa roupa, daqui a pouco a gente vai subir e vai ficar tudo aqui. Então, e os dons, os dons são dele, ele é dono dos dons. Não me dá direito do fato dele ter entregue os dons para mim, não me dá direito de me movimentar como eu quero, eu não sou um bruxo. Eu não manipulo pessoas para ganhar dinheiro. Eu não manipulo pessoas porque eu estou precisando de dinheiro. Porque a coisa está apertada, porque eu preciso vender curso, porque eu preciso vender isso, vender aquilo. Eu não posso manipular, são vidas. Elas vão ser cobradas das minhas mãos. Isso é tão poderoso, meu Deus. É porque virou um comércio muito grande, né? Infelizmente, tem muitas pessoas boas, mas existe um comércio, né? Eu lembro agora, o Senhor está me levando em algo agora. Quando Jesus chegou ali na porta do templo, não foi só uma vez, e que eles estavam fazendo comércio, e a questão não era do comércio no templo. As pessoas não entendem muito dessa palavra. E eu vou falar para vocês, nem eu entendo muito dela. Mas o pouco que eu estudei, na verdade, era porque eles pegavam um pombo e vendiam pelo valor de 5. Vendia mais. Isso, eles exploravam. É por causa da exploração. É que nem pegando o gancho que daqui a pouco você vai falar, você tem a escola, você tem escola, não sei se é o nome que fala, um curso ou treinamento, depois você vai falar como é que funciona, e muito boa, muita gente aprendendo, não é errado contra isso, é como fazer. Exatamente. Você não faz, você tem um treinamento, tem um curso, tem uma escola, mas você não precisa manipular ninguém, nem prometer nada. Como fazer, né? Exatamente. Porque assim, qual que é a sua visão de reino? O que nós temos que ver é a nossa visão de reino. A nossa visão aqui é ganhar almas. Eu não queria ter escola. Eu não queria ter grupo no WhatsApp. Eu nunca quis. Eu não gosto de WhatsApp. Diante do Deus. Quantos você tem do grupo? Eu tenho 186 alunos. Então, aumentar para 1.800. Bom, amém, né? Glória a Deus, né? Porque essas almas, elas estão crescendo e elas estão evoluindo e elas também estão levando esse ensinamento para outras pessoas. E é claro, gente, o meu ensinamento,
ele é pequeno ainda. Não vão comparar a irmã Silvana aqui com uma pessoa grande, né? Com um apóstolo. Gente, misericórdia. O meu ensinamento, ele ainda é pequeno. Só que eu sei o que tem lá naquela escola. Ela não é copia e cola de ninguém, copia e cola de ninguém. Eu não estou copiando e colando aquilo que eu estou recebendo. É claro que uma vez ou outra eu vou falar que eu aprendi uma coisa importante com o senhor apóstolo, que eu aprendi uma coisa importante com o meu apóstolo, com os outros apóstolos, com outras pessoas, homens e mulheres de Deus. É claro que a gente vai comentar, né? As experiências, tudo, o ensinamento, algo que a gente aprendeu. Mas não, gente, eu quero que você entenda que você carrega o teu mistério. Você carrega os seus mantos, você tem que ter a sua identidade, você não pode apagar a tua identidade, quem você é. Que eu sei que é legal, é importante você falar daquilo que você tem aprendido, mas assim, eu não posso chegar na minha escola, porque isso também é plágio, e trazer outra escola para dentro da minha escola. Eu não posso fazer isso, isso é plágio, isso é crime e isso é pecado. Copiar de alguém e passar para sua escola. Isso é crime e pecado, eu não posso. E uma